Olá novamente. Tá. Vamos dar sequência a essa noção de dissociação que envolve pH, que envolve pK, só que usando o RStudio com R embutido, né, com uma ferramenta de trabalho para ilustrar como essas coisas ocorrem, tá? Como elas se associam, que é a história da aplicação, né, em bioquímica quantitativa. Bom, vamos começar com uma noção inicial, que é a seguinte. Deixa eu botar um título aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, pH, pKa, sei lá, mais alguma coisa, o R, alguma coisa assim, não sei. Tá? A gente viu o seguinte, resumidamente, quando você tem um ácido fraco, que eu insisto que pode ser qualquer matéria orgânica, fisiológica, capaz de liberar um próton, na definição de Arrhenius ou de Bronsted-Lowry, né? Mas a capacidade de doar um próton H+, a ela você tem associado uma constante, né? Vamos colocar aqui essa constante, é uma constante de equilíbrio deduzida no vídeo anterior, né? Sobre HA, e através disso você tem uma relação matemática que define como sendo pH a somatória de uma transformação matemática que é feita sobre a constante de equilíbrio de dissociação desses ácidos, tá? E uma relação matemática entre a concentração de ânions e do ácido, beleza? Equação de Henderson-Hasselbalch que a gente tinha mencionado. Bom, ocorre o seguinte, a gente pode trabalhar com números aqui, e é possível a gente usar o R para tentar simular esse tipo de equação aqui, tá bem? Mas a gente pode também fazer alguma coisa talvez mais simples. A gente pode dizer o seguinte, ó, o que é a concentração? Concentração molar, né? Concentração molar é a relação de mol por volume, não é isso? É a relação de mol por volume. Ou seja, a concentração molar nada mais é do que mol multiplicado por um fator, que no caso o fator aqui é o recíproco do volume, medido em litros. Mas é um fator. Então, quando você trabalha, por exemplo, com concentrações, a gente não ouve falar assim, somar concentração. Eu não somo 1 molar com 2 molar. Não tem como fazer isso, porque isso está dentro das noções da termodinâmica de propriedades intensivas e extensivas, né? Concentração é uma propriedade intensiva, ela é, vamos dizer assim, onipresente em qualquer ponto do sistema, né? Ela tem a mesma informação em qualquer ponto do sistema. O que é diferente da propriedade extensiva. A propriedade extensiva é aquela que você consegue somar. Então você consegue somar mols. Você consegue somar 1 mol, 2 mols, 3 mols e obter um determinado quantitativo em função desses mols. Tá certo? Então veja, se a gente tornar essa ideia prática aqui, a gente pode trabalhar, em vez de trabalhar com HA, concentração de HA e concentração de A-, a gente pode trabalhar com número de mols de HA, e quase que eu fiz o colchete, né? Número de mols de HA e número de mols de A- por consequência. E isso pode ter uma quantidade variável, 1, 2, 0,5, etc. Vamos nivelar, vamos chamar, tá? Um máximo, vamos atribuir um valor máximo de que NHA vai ser igual a unidade, para facilitar a ideia algébrica, tá? Que está por detrás disso, que é explorar, na verdade, o R em cima da equação de Henderson-Hasselbalch. Se a gente disser que a quantidade em mols, a maior quantidade em mols que você tem é unitária, então a gente pode concluir com isso que após a reação se processar, a quantidade HA final que fica, pode ser representada muito bem sobre aquela quantidade inicial, menos, sei lá, o número de mols que estão restando ali, né? Essa seria a quantidade de HA que ficou, né? Vamos dizer, seria a quantidade de HA final, que nada mais é do que final. Essa quantidade que está aqui em cima, na expressão. A quantidade que está aqui em cima na expressão. Bom, ao considerar isso, a gente pode dizer então que pH
pode ser colocado como pKa mais log de Na sobre 1 menos Na, certo? Só que assim, a gente atribuiu a totalidade do número de mols de HA, do ácido fraco, como sendo unitária. Então a gente também pode dizer com isso que Na- não vai ser maior do que 1, tem que ser menor do que 1. Então essa quantidade ela vai variar entre 0 e 1. Como se trata de uma base e 0 e 1 pode ser considerado uma fração, vamos chamar isso aqui, chamando isso aqui de FB. A gente pode representar como uma fração de base, ok? Isso aqui é uma fração de base, sendo que essa base pode ir de 0, ou seja, só HA está presente, até 1, ou seja, só A- está presente. Dito isso, a gente pode colocar então que pH pode ser representado por pKa mais log de fração de base sobre 1 menos fração de base. Olha que interessante que acontece quando a gente faz isso. Tá? Vamos chamar então esse aqui era 1, né? Esse aqui é 2. Olha que interessante quando você faz esse tipo de dedução. Você sai de uma expressão em que você tinha pH, pKa e duas outras informações necessárias para você definir o sistema. Você tem 4 informações aqui, né? pH é aquele pH fisiológico, ou pH que você está colocando para o sistema. pKa, como a gente já colocou, é uma impressão digital do par ácido básico conjugado. Então é um valor atribuído, é uma constante atribuída. O que tem aqui de diferença é a variação do ânion, da base conjugada de seu ácido. Mas quando você converte a essa outra expressão, veja que se isso aqui é conhecido, pH é conhecido, pKa é uma constante, você fica só com uma incógnita agora, né? Você fica só com a fração de base como incógnita. Isso, além de ter um senso prático, tem um senso também na exploração dessa equação para efeitos de simulação e de formalismo matemático, tá certo? Então essa aqui é a expressão essa aqui é a expressão de Henderson-Hasselbalch, só que interpretada a partir de quantidades niveladas entre o zero e a unidade, tá certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue brincar um pouco com R, porque essa é a ideia agora. Então está aqui o nosso R, né? Já está aberto aqui, porque demora para abrir um pouco no computador, então já fica aberto. Então a gente sabe o seguinte, a gente tem uma expressão, né? Voltando à fita aqui, a gente tem a expressão, e a ideia é a gente pegar essa expressão aqui, colocar ela bem bonitinha também aqui, no desenho bem elegante. A ideia é a gente pegar essa expressão que está aqui e colocar essa expressão no R para fazer a simulação, ver como que é o comportamento de um ácido fraco ao qual atribui-se uma constante de dissociação. Recordando que eu já deveria ter falado há muito tempo, um ácido forte, como HCl, por exemplo, a sulfúrico tem uma dissociação completa. Eu saio de 1 mol do ácido para 1 mol, por exemplo, eu saio de 1 mol de HCl para 1 mol de H+, e 1 mol de cloreto. Né? Agora, quando eu pego o ácido acético, que é um ácido fraco, eu saio de 1 mol de ácido acético para mais ou menos 2 vezes 10 a menos 5 mols de acetato, porque ele é fraco, esse processo de dissociação é fraco. E como esse 2 vezes 10 a menos 5, alguma coisa assim, passam a ser números muito complicados, a gente aplica a lógica logarítmica do P, menos log D. Que aí você pega, se tem uma coisa que é 10 elevado a menos 7, vira 7. 10 elevado a menos 5, vira 5. Fica muito mais fácil trabalhar desse jeito, né? Ainda que você possa trabalhar com valores fracionários. Em vez de ser 5, é 5,3, 4,7, etc. Tá bem? Então, voltando para o R, a ideia é a gente expressar essa função matemática. Tem 2 ou 3 formas, tem um monte de formas de fazer isso, vamos tentar ser prático nas formas mais simples. O mais simples é você definir uma função chamada de função de curva. Quando você usa essa função, deixa eu até colocar um pouco aqui, ele explica para nós, né? Eu fui retroceder uma letra só, ele explica para nós. Você coloca uma expressão,
você coloca da onde que você quer começar, da onde que você quer iniciar, o número de pontos, uma série de outras atribuições. Pode colocar Xlab e Ylab, lab é de label, que é etiqueta, que seriam os nomes nos eixos X, o nome no eixo X, o nome no eixo Y, tá? Limites, etc. Mas vamos fazer uma coisa mais simples. Vamos colocar então uma curva. Essa curva é definida como uma função matemática qualquer. No caso, a nossa função matemática está definida desse jeito aqui, né? Voltando. Está definido desse jeito aqui, né? PK mais log de FB, 1 FB sobre... Bom, quando você coloca a função curva, o R não sabe o que é esse FB, não. Para ele entender o que é esse FB, você precisa criar uma função para isso e eu vou mostrar como fazer. Vamos partir do pressuposto mais simples. Vamos trabalhar com esse FB como uma função curve trabalha, que é com X. Então ela chama todo mundo de X, tá certo? E o PKA, a gente pode, como eu já mostrei que é possível você atribuir valores para o R, a gente pode deixar um valor pré-concebido. Vamos chamar então de PKA. Vamos dar um PKA, eu tinha mencionado o ácido acético, aparece muito em livros o ácido acético, livros de bioquímica. Vamos colocar o ácido acético. O pK do ácido acético é 4,7, ok? Então aí está definido. Tanto está definido que se eu colocar o valor de pK, eu tenho 4,7. Então vamos colocar a expressão agora. Eu teria a curva seria o quê? Seria o meu valor de pKa mais o log de quê? 1 nada. X, né, que seria o FB, que agora vai chamar X, sobre 1 menos, ali estava como FB, 1 menos X, tá certo? Então essa aqui é a expressão de curva. Então lembrar que quando você empregar esse comando de curva, você vai trabalhar ele como sendo X. A incógnita vai ser sempre X. Dando Enter, voilá. Veja que você tem um perfil gráfico muito parecido com os perfis que você encontra ou já encontrou nos livros de graduação, nos livros de modo geral de bioquímica, ou mesmo na internet, né? Em que você tem esse X aqui, né? Lembrando que esse X está indo de 0 a 1, está representando, portanto, a nossa fração de base, né? Está representando a nossa fração de base, e esse Y aqui está representando a expressão como um todo. E a expressão como um todo é o nosso valor de pH, né? A expressão como um todo está colocada aqui, ó. É o nosso valor de pH, tá certo? Então, beleza. Essa é a forma mais simples de você definir. Agora você pode até fazer um teste para você saber qual o valor de pKa. Qual o valor de pKa que eu consigo extrair desse gráfico alguma informação? Qual o valor de pKa? Se você parar para pensar um pouco na expressão, deixa eu voltar aqui para a expressão, esse valor de pKa, deixa eu colocar aqui com a canetinha, né? Esse valor de pKa, vou fazer aqui uma separação também, colocar em azul. Veja, eu vou repetir, tá vendo essa situação? pH vai ser igual a pKa mais log, vamos colocar da maneira como estava antes, tá? A menos sobre HA, tá certo? Se você disser que essas concentrações são iguais, ou seja, quando, vamos colocar assim, ó, quando A menos for igual a HA, ou seja, cada uma das espécies químicas estiverem a metade da concentração, né, tal que a soma delas vai dar a concentração total do sistema, eu posso muito bem dizer que pH vai ser igual a pKa mais log do que? De 1, né? Log de 1. Por quê? Porque eu tenho as duas concentrações, numerador e denominador, são iguais, então elas se anulam, dá 1. Eu sei por definição que log de 1 é igual a 0. Tá? Igual a 0. Isso me faz concluir, então, pH vai ser igual ao valor de pKa. Tá certo? pH é o valor de pKa. Então veja, quando a gente volta no R, a gente consegue pescar esse valor. O valor de pK vai ser o valor em que a concentração aqui da espécie química chamada X estiver a 50%. 50% é mais ou menos aqui, né? Tá vendo na setinha? É mais ou menos aqui. A gente consegue descobrir qual que é o valor dando a função locator. Ela tem, depois você pode procurar, como eu já disse, a busca pode ser feita aqui no help, tá?
Só para você ter uma ideia, exemplificando. Bom, eu espero que dê certo esse exemplo, né? Porque eu não testei. Aqui, ó, você dá locator. E aí diz, ó, locator, como é que faz, como é que é a expressão, como é que trabalha. Nossa, às vezes confunde muito mais o help do que ajuda, muitas vezes, tá bem? Mas, vamos voltar para cá. Se eu dou essa expressão locator, e a forma mais simples dela é simplesmente você colocar os parênteses abertos e dar o enter, veja que ao arrastar, fazer um mouse over aqui, arrastar o mouse na área gráfica, o ponteiro, em vez de ser ponteiro, você não forma num X. Aonde eu clicar dentro do gráfico dar o clique esquerdo do mouse, tá? Botão esquerdo do mouse, ele vai computar a coordenada X, coordenada Y. Como a gente está falando que a gente está tentando recuperar o valor de pKa, que é esse valor aqui, mas a partir do gráfico, da imagem do gráfico, meio, a gente tem que pegar o meio. O meio vai dar mais ou menos aqui, concorda? Se a gente puxar esse meio aqui, vai dar mais ou menos aqui, certo? Aí eu dou um clique uma vez só. Só uma vez só, tá? Veja que não apareceu nada aqui, porque ele está esperando uma conclusão. Se eu clicar em outros pontos do gráfico, ele vai absorver novas coordenadas e vai manter isso armazenado. Mas eu não quero para esse momento. Eu quero só evidenciar o valor desse ponto que eu marquei. Para isso, você dá o escape lá do teclado, né? A tecla sempre. A primeira tecla superior esquerda de um teclado, tá? É o ESC. Na hora que você dá o ESC, olha o que aparece. Aparece o valor de X, até que eu não fui tão ruim, eu peguei 0,51, queria pegar 0,50, e olha só, 4,6, arredondando o valor do Y, que é o valor do pH, quando na verdade a gente queria pegar o 4,7, tá vendo? Então isso mostra claramente que o pH se equivale ao valor de pK quando você tem as concentrações equânimes das espécies químicas de um sistema tamponado, ou no caso aqui de um ácido fraco qualquer, tá bem? Mas eu disse para vocês que tem mais de uma forma de você fazer essa curva. Então, na verdade, eu queria pegar uma forma na qual eu pudesse aproveitar a informação da fração de base FB e não X. Porque senão eu construo coisas complicadas que eu quero dar nomes, eu sou obrigado a dar nome de X para tudo quanto é lado, eu não quero. Eu quero dar um nome químico aí que eu estou chamando de fração de base. Para isso, você define uma função. A função tem um comando function, tá? Function, ó, já apareceu um monte de coisa, tá? Então está dizendo assim, essas funções, these functions, oferecem os mecanismos de base para a definição de novas funções na linguagem do R, porque o R é considerado uma linguagem de programação. Hoje em dia, inclusive, briga-se entre o R e o Python, que é uma outra linguagem de programação. O Python está ganhando muito mais terreno que o R ultimamente, mas ambas são linguagens de programação. Tá bem? Bom, então essa função function, eu estabeleço para ela os parâmetros que eu quero definir. Então eu quero definir o quê? Eu quero definir pK, né? pK. E agora eu quero definir meu FB. Por que eu quero definir meu FB? Eu quero definir meu FB para poder trabalhar com o parâmetro FB e não mais com o parâmetro X. Então você define a função desse jeito e escreve entre colcheias, agora eu já esqueci o que é isso, entre chaves a expressão matemática que define. E no nosso caso vai ser o quê? pK mais, vamos voltar lá para você recordar, ó. Aqui, ó, pK mais log de FB sobre 1 menos FB, correto? Então você vai ter pK mais log, agora você vem sem dó nem piedade, FD sobre 1 menos FB, tá bem? Essa é uma expressão que define uma função. Agora, se eu só colocar ela desse jeito, eu não estou plotando, eu estou só definindo a função. Então é interessante que eu utilize essa função para plotar depois, né? Essa que é a ideia. Então eu preciso, como em várias outras situações que estão por vir e que já ocorreram antes, né, nesses vídeos, definir essa função. Vamos definir essa função como phfun, tá? Então eu atribuo essa função phfun. Lembrando que você pode colocar essa representação de atribuição ou essa representação de atribuição. Os programadores preferem essa. Eu
Não sei, porque na verdade você dá 2 cliques para obter um determinado resultado, ou um clique para obter o mesmo resultado, né? Na verdade, é quando você programa muita coisa ou desenvolve muito algoritmo, é importante você ter essa distinção. Nós aqui na disciplina estaremos mais interessados com a bioquímica do que propriamente com a parte de programação, né? Então, por que não fazer simplesmente assim, facinho? Então, eu dou um Enter e está definida a função. Aconteceu alguma coisa no gráfico? Nada. Porque eu não pedi para plotar. Eu não pedi para plotar o gráfico. A função, ela define basicamente aqui, esse PHFlow, o comando função, os parâmetros que eu desejo e a expressão, que é aquela expressão que a gente viu aqui no final, tá bem? A cachorrada aqui está pesada. Mas espera aí, mas tem um detalhe também que é o seguinte, agora eu esqueci de falar que é importante. Lembra que a gente definia a curva, a função de curva como x? Aqui no nosso caso, o x não é o pk é um parâmetro, né? O nosso x aqui é o fb. Então, na verdade, ele tem que vir primeiro. Você quer ver? Se a gente coloca, por exemplo, a gente pede uma curva. Deixa eu fazer do outro jeito, né? Vamos definir então, é só você puxar com a setinha, né? Você define aqui os 2 parâmetros aqui, só que você coloca o fb primeiro. Se você não colocar o fb primeiro, o comando função ele pega a primeira variável independente, que no caso é o x. Aí ele não vai encontrar, ele vai pegar o pk, e o pk a gente já definiu como um valor que está colocado aqui no ambiente, né? Que Global Environment, está colocado como 4.7, então ele vai confundir. Vou até testar para você ver. Então agora a gente definiu desse jeito. Então agora, para plotar a curva, a gente coloca a função de curva. Como é que a gente explora a função de curva? Não é phfun o nome? Beleza, é phfun. Só que agora, em vez de a gente colocar algum parâmetro, a gente vai colocar o x, porque a função curva só trabalha com x, né? A função curva só trabalha com x. E aí a gente pode colocar o valor de pKa, né? Porque veja, fb é o que apareceu primeiro, que vai ser o meu x. Então vamos explicar de outro jeito, tá? Quando eu defino uma função, eu posso fazer o que eu quiser com essa função, inclusive plotar curvas. Só que a função curva exige que eu tenha x, né? Então eu não posso ficar fazendo o que eu quero também nesses comandos. Então eu estou definindo como x e o pKa eu defino, por exemplo, como 4.8. Acho que eu consigo definir como pKa normal, né? X e pKa, tá certo? Como 4.8. Se eu agora dou o Enter, olha só o que eu tenho. Não mudou nada em relação, é o gráfico anterior que estava, tá certo? Só que agora é mais fácil eu trabalhar, como eu vou mostrar em seguida, com essa função, com a definição de função. Até porque nos vídeos posteriores que vão envolver titulação, a gente trabalha com a noção de função por uma questão de otimização do processo, tá bem? Vocês vão ver o efeito disso. Mas aqui eu tenho então uma função definida, quer dizer, como eu disse, não mudou muito. Mas muita coisa pode melhorar. Por exemplo, eu não quero ter que ficar escrevendo isso toda hora que eu tiver que conceber, a cachorrada parou um pouco, toda hora que eu tiver que conceber uma função matemática, dentro de bioquímica ou fora dela, no meu trabalho de bancada, na análise ou na simulação de algum resultado, eu não quero ter que ficar criando essas linhas de comando, porque se eu errar uma coisinha, pode não funcionar. Quer ver? Se eu pego aqui e defino essa função, em vez de colocar o FB, eu coloco pKa primeiro, tá? Eu coloco pKa primeiro, definir desse jeito, só invertir, né? Só invertir. Então, de repente, o que deveria aparecer primeiro como variável independente, que seria x, apareceu como pKa, só invertir. Agora eu recupero a função e peço para ele plotar, olha o que acontece. Essa é uma das grandes sacanagens que tem em programas que usam linhas de comando. Basta uma vírgula trocada, um sinal que não ficou adequado, um ponto e vírgula, um tracinho, uma inversão de parâmetros, a coisa fica complicada e às vezes é até complexo para você rastrear a origem do problema. Mas enfim, a gente não quer que dê errado, a gente quer que dê certo. Então, para dar certo, vamos recuperar essa função aqui, que é a função que me coloca o FB, que é o meu x, que está colocado aqui, né? O FB, que é o meu x, na frente.
tá certo? Voltando àquele assunto de otimização, eu quero fazer com que isso aqui agora se transforme em algo que eu não tenho que ficar me preocupando com linha de comando. Eu testo, deu certo, eu quero repetir. Quero repetir com outras funções ou outros comandos, inclusive relacionado à atividade que vocês têm para essa semana, né? Para isso, para você otimizar isso, você cria o que se chama de script, tá? Script. É isso que tem a ideia que eu coloquei ali no plano de estudos como scriptagem do R. Scriptagem é comum em várias linguagens de programação. O Octave, por exemplo, o MATLAB trabalha com scriptagem, e o R também trabalha com scriptagem de uma maneira bem avançada. Então você cria um script, vamos criar um script, na hora que você clicar aqui, você vai criar esse script, tá? Que inicialmente, deixa eu me colocar aqui mais ou menos, que inicialmente, deixa eu me colocar aqui então, inicialmente não precisa definir nada com ele, mas qual que é a ideia do script? A ideia do script é que eu crie algo automático que facilite a minha vida, automatização. Bom, se é para automatização, vamos colocar um título. Comentários em scripts, se você colocar um determinado, por exemplo, que seria o quê? Seria uma curva de titulação. Ó, curva de titulação do ácido acético, né? É isso que a gente está pensando no momento. Desse jeito, se eu pedir para rodar, o R vai interpretar isso aqui como um comando. Ele não vai entender que isso daqui é só um título. Então, para isso, o comentário é sempre introduzido no R com esse sinalzinho hashtag, né? Vocês estão bem acostumados a usar, alguns pelo menos, tá? Veja que mudou a coloração, né? Que é um tipo de highlight, né? Mudou o tipo de atribuição de cores. Esse tipo de atribuição de cores, inclusive, não vou fazer exatamente agora, mas depois você brinca. Você vê aqui em Tools, vai em opções globais, e nas opções globais você pede Appearance, aparência. E lá você tem a forma desses highlights aqui. Mas sigamos. Eu defini aqui, e agora eu quero definir a expressão. Qual que é a minha expressão? Bom, a minha expressão é a seguinte. Primeiro eu defini meu pKa, né? pKa eu tinha colocado lá que era de 4.7. Definido. Ótimo. Agora eu tenho uma expressão, que é esse pH, função de pH, não é isso? Então vamos lá. Eu copio essa função, coloco a função aqui, ó. Opa, coloca essa função aqui. Posso colocar alguns comentários, tá? Por exemplo, essa função, já que eu preciso colocar o hashtag antes para ele não ler como um comando, né, eu coloco aqui, seria definição da função. Define a função de titulação, se quiser, define a função de titulação. E qual que é o parâmetro de plotagem? Vamos recuperar com a setinha de baixo para cima. Esse aqui, né? Esse aqui é o meu parâmetro de plotagem, não é isso? Então, a gente seleciona ele, bichinho aqui, papum, pipau, e coloca ele aqui, tá certo? Vamos eliminar isso aqui para não ter nada. Beleza, e aqui então eu posso colocar também um comentário. Então eu coloco aqui algo como plota a curva de titulação, tá certo? Plota a curva de titulação. Está feito um script. Eu salvo esse script, dou Ctrl S, por exemplo, como se dá em outros, até no Word, né? Também dá. Ou então você vem aqui com esse íconezinho aqui de salvamento de disquete, né? De disquete. Ficou universalizado, mas acho que há gerações que utilizam o sistema que nem sabe o que é isso ainda. Aí você dá um OKzão e ele vai te pedir, você quer o quê? Que título você quer dar? Vamos colocar aqui, ó, titula. Quando você dá um comando para salvar como script, é importante que você tenha a atribuição .r. Ele consegue ler quando não é .r, tá? Quando você abre o RStudio, ele consegue ler um arquivo de texto como esse que não é .r. Mas quando você coloca o .r, ele dá todo esse highlight de cores aqui que permitem uma visualização mais fácil do script do que aparecer só preto. E aí você não vai saber o que é função, o que é valor, o que é comentário, tá certo? Então você coloca esse .r aqui, ó. Salvou? Salvou. Beleza. Para rodar esse script, você seleciona, tem duas formas, vou ensinar uma delas. Você seleciona aqui o que você deseja e você segura o Ctrl e dá o Enter. E vou lá. Veja que agora eu obtive o gráfico com uma pré-definição, obviamente, de comandos, etc. Mas que, se eu quiser trabalhar, eu tenho o arquivo salvo, se eu quiser trabalhar mudando algum parâmetro aqui, eu não preciso mais saber esses comandos.
E se eu precisar saber esses comandos, eu tenho pelo menos a atribuição linha a linha deles aqui, tá bem? Então, por exemplo, aqui deu PK, a gente viu que quando você chega mais ou menos aqui, né, a meia distância da unidade, né, ou seja, o valor de meio aqui para titulação, eu vou obter o valor de PK em 4,7, não é isso? Vamos pensar numa situação de um ácido diferente, vamos colocar aqui 9,5, só mudei aqui, certo? Seleciona tudo, aperta o Ctrl, dá o Enter, olha lá. O gráfico não mudou o perfil, porque a função matemática é a mesma, mas olha aqui como o eixo da variável dependente mudou. Quer dizer, sem precisar repetir toda a função novamente, eu só mudei um parâmetro, como você faria no Excel, por exemplo, né? Como você faria no Excel, mas o Excel não vai ter nem um centésimo da riqueza que o R pode oferecer para análise. Eu só mudei o parâmetro aqui e agora ele já me atualiza uma série de outras funções, tá certo? Eu posso, inclusive, com essa função aqui, eu posso colocar essa função de curva, eu posso colocar as etiquetas do gráfico, por exemplo. Essas etiquetas aqui são feias, tá certo? Eu posso colocar as etiquetas, para isso eu coloco xlab, que é, até apareceu, ó, tá vendo? Label, ou seja, a etiqueta dos parâmetros gráficos. Etiqueta é o nome. Então eu chamo isso aqui tem que ser colocado sempre entre aspas. Vamos chamar então que isso daqui vai ser, a gente está titulando o quê? A gente está jogando num ácido HA um número de mols de A-, né? Vamos colocar assim, Na-, aqui não é, podemos colocar assim. Tá? E aí coloca YLab, que seria o quê? A etiqueta também do Y. Seria o que isso aqui? pH, certo? pH. Veja que está vermelhinho aqui, né? A expressão do script está vermelhinho. Por quê? Porque não está salvo e está com asterisco, está modificado. Quer dizer, ele parte do pressuposto que eu posso executar coisas aqui e não necessariamente eu preciso salvar. Como, por exemplo, no Octave. No MATLAB eu tenho certeza. No Octave você precisa salvar antes de rodar. Então, selecionando tudo, mantendo o Ctrl e apertando o Enter, olha como ficou bonitinho agora o gráfico, né? Já está um pouco mais sensível. Eu tenho, então, um parâmetro independente como número de mols da base conjugada e o valor aqui em cima, o valor de pH. Como eu joguei um valor de pK de 9,5, se a gente pegar aqui, ó, mais ou menos meio, você vai ver que vai dar... Aqui fica difícil de ver, mas se você fizer com a função locator, você vai ver que vai dar isso, tá? Então, ó, como está vermelhinho aqui, você pode salvar como, criar uma cópia, você clica aqui, ele salva e agora ficou pretinho, ou seja, ele atualizou o dado, tá certo? Então veja que legal, a gente pode a partir desse momento criar uma série de funções nas quais vai dar um pouco de dor de cabeça a montagem da função inicial, ou então você pega na internet, ou você pega em livro, por exemplo. Vou mencionar 2 livros que são muito bons depois, que trabalham com R e coisas que têm a ver não propriamente com bioquímica, mas com a área de físico-química, com a área de química, mas você consegue automatizar, de tal maneira que se você estivesse trabalhando com uma titulação, você poderia mudar um parâmetro aqui, um parâmetro ali e ter novas informações, tá bem? Então, por hora é isso. Um vídeo que mostrou como fazer a titulação, como fazer uma titulação a partir da dedução, aplicação com R via interface do RStudio, a plotagem pela função de curva, a criação de função, a plotagem pela função e a montagem de automatização através de scriptagem. Tá bem? Espero que vocês tenham, se não desesperado, pelo menos apreciado.